Bem-vindo ao primeiro episódio do Além do Script. Aqui você escuta não só quem fala, mas quem também viveu. No episódio de hoje, compartilhando a mesa comigo, Valdir Evangelista Correia, um empreendedor que já quebrou, já faliu, já começou, mas enfim, bem-sucedido e hoje está aqui para trocar um papo com a gente. E é um exemplo vivo de resiliência, coragem e visão. Muito bem-vindo ao podcast, Valdir. Obrigado, Espero ter uma conversa muito boa com você. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Como não só convidado, mas futuro host. Né? Como vocês podem ver aqui já no background, é o rostinho dele ali, do Além do Script. Beleza? Valdir, vamos começar. Me fala um pouco sobre o seu background, né? Da onde que você veio, qual é a sua família, né? Quantos irmãos você tem? Me dá um pouquinho do seu background para eu entender. Bom, eu venho de Poços de Caldas, Minas Gerais, venho de uma família humilde. Eu sou um de 7 irmãos, sendo que esses 7 irmãos, 3 sou eu e mais 2 por parte de pai e mãe. Tenho um irmão por parte de mãe e mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão por parte de pai, no total de 7. E desde jovenzinho, meu sonho sempre foi vir para os Estados Unidos, devido à grande influência que tem na minha cidade, de pessoas que vieram para cá nos anos 70. Então, assim... Então, desde pequeno, você já tinha essa noção que você queria vir para cá. Tem uma forte influência na minha cidade, Poços de Caldas. Assim como outras pessoas vieram, eu vim, meus irmãos vieram, nós somos 4, eu sou um de 4 que está aqui. E eu cheguei nos anos 90, 1990 para ser mais preciso. A cidade de Poços de Caldas ela é turística, não é? Pelo que eu lembro. Cidade turística. Eu já fui lá nos parques aquáticos. É bem turístico, não é? A cidade é bem turística. É uma cidade que está mais ou menos 1.500 metros acima do nível do mar, uma cidade relativamente fria, né? No inverno é bem fria. E a cidade está situada dentro de um vulcão extinto. Então nós temos lá águas termais, águas sulfurosas e tal. Então, que atraem muitas pessoas. Isso. Vamos lá. Valdir está no Brasil, algo clica e fala, cara, eu quero sair daqui. Me explica esse momento, né, de quando você sai do Brasil e vem para cá, como foi sua chegada nos Estados Unidos, o que causou esse gatilho para vir para cá. Me explica um pouquinho. Bom, na realidade eu não posso dizer que foi um clique, né? Porque desde, como eu disse, é um sonho desde criança. Então você vai buscando meios e você vai crescendo e escola, passa pela escola, trabalhos e cheguei a iniciar a faculdade de engenharia e o tempo vai passando até que um amigo que morou aqui nos Estados Unidos, ele morou aqui, ele foi embora para o Brasil na intenção de ficar lá e ele voltou a trabalhar na empresa onde ele trabalhava antes. E eu trabalhava nessa empresa. Então a gente teve um clique de início muito rápido, porque ele acabou de vir dos Estados Unidos, um sonho que eu tinha. E eu sempre perguntando para ele a respeito daqui, etc e tal. E ele ficou lá um tempo e descobriu que não dava para ele conseguir o mesmo padrão de vida que ele tinha conseguido em 2 anos, morando nos Estados Unidos, trabalhando lá. Então ele resolveu voltar para cá. E nessa de voltar para cá, ele me fez uma promessa de que ele chegando aqui ele me ajudaria. E assim foi, é uma história que talvez um dia eu possa contar em mais detalhes mas é um amigo querido que... Até hoje você tem contato? Até hoje tem contato. Caraca, que massa. Sempre que posso, quando eu vou no Brasil, eu vou visitá-lo e tal. Então, é um amigo do coração. Então ele foi uma grande referência para você estar aqui hoje. Com certeza. A gente pode dizer. Com certeza. Cara, e quando você chegou aqui, né? Me fala um pouquinho da sua chegada agora nos Estados Unidos. Qual foi o maior choque cultural que você teve? Você consegue lembrar? Olha... quando eu cheguei aqui, e tem um fato curioso, que eu cheguei aqui bem no dia, você não vai lembrar porque você não é nem nascido, mas bem no dia que eu cheguei aqui, foi o dia que o Mike Tyson perdeu a primeira luta dele. Ele era invencível até aquele dia. Eu cheguei aqui no sábado, dia 11 de fevereiro, se alguém quiser verificar, 11 de fevereiro de 1990. Quem foi esse camarada? Holyfield? Mike Tyson contra quem? Contra... eu acho que foi o Mike Douglas.
Ele ganhou do Mike Tyson. Foi a primeira, isso. Foi a primeira derrota do Mike Tyson. A América estava com... Eu acho que é Mike Douglas mesmo que era o nome dele. Mas o Mike Tyson, na época, ele era um monstro Sim, com certeza. do boxing e tal, invencível. Invencível. Eu não lembro bem se até então era 28 vitórias por nocaute, ou 29, alguma coisa assim, perto dos 30. Imparável naquela época. Então, assim, para mim ficou muito marcado essa data, porque apesar de eu não acompanhar muito boxe, mas era algo assim que estava em evidência na época e ficou bem marcado. Cheguei nesse dia aqui. Então, assim, choque cultural, eu não cheguei a ter um choque cultural porque eu já gostava desse país mesmo antes de conhecer. Já tinha estudado já. Cheguei aqui e trabalhei bastante, comecei a trabalhar e trabalhava muitas horas. Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma para me assimilar. E desde o começo eu tive como objetivo aprender a língua e realmente me assimilar. Entendi. Entendeu? Então, você disse que foi uma transição até que suave. Suave, né? Suave, não teve um baque, né? Porque você já tinha se preparado muito bem para isso. Mas a gente sabe, eu já sei um pouquinho da história desse camarada aqui, e você me falou que, cara, nem tudo é um sonho americano. As coisas começaram a apertar, né? Os tempos difíceis começaram a vir. E quando foi o momento que você falou, não dá mais para ficar onde eu estou? Eu preciso trabalhar para sair de onde eu estou. Me dá um pouquinho dessa sua primeira experiência. Já aqui nos Estados Unidos, você fala. De trabalho. Então, eu comecei a trabalhar como dishwasher, lavando pratos no restaurante, e fui promovido passei de dishwasher a busboy, ajudante de garçom, eventualmente garçom, e posteriormente gerente do restaurante. Mas, assim, a minha mente sempre ela quer um pouquinho a mais, sempre pensando a mais, vendo uma coisa a mais, e de repente você está naquele ambiente onde você vê uma oportunidade. Então, a princípio, trabalhando no restaurante, quando eu cheguei ao posto de gerente, o próximo passo seria qual? Ser dono de um restaurante. Né? Mas uma pergunta que fica, você vira gerente, me explica um pouco dessa caminhada, porque um cara que estava lavando o prato, né? Quantas horas por semana, o que você teve que fazer, como que você chegou nessa gerência? Então, no restaurante onde eu trabalhava, eu comecei lavando pratos e, como eu falei, o meu objetivo desde o começo era aprender a língua. Então, eu comprei um dicionáriozinho pequenininho que cabia no bolso e comecei a decorar palavras para poder me comunicar, né? Então era aquele inglês bem assim rústico e rude às vezes, né? De repente você aprende a falar uma palavra dependendo da maneira como você fala aquela palavra, parece que você está sendo até rude. Certo. Então, com esse dicionáriozinho, eu comecei a me entrosar com o cozinheiro, que até é engraçado, quando eu aprendi a falar a frase para ele me ensinar a falar inglês. Teach me? Isso. Aí ele falou para mim, falou assim, eu te ensino se você me ensinar a falar palavrão em português. E foi uma coisa assim super engraçada, porque eu falei, tá, naquela época, né? Então, cada vez que eu queria aprender alguma coisa, eu falava para ele como fala isso, porque a primeira coisa que eu tive que aprender para poder aprender mais ainda é como se fala isso. Então essa frase foi assim a frase inicial que eu usei para tudo. Marcante. Como que fala isso? Como que fala isso? Então eu pegava um copo desse aqui, eu queria saber um copo com água, eu chegava para ele, como que fala isso? Aí ele falava assim, me fala como fala, aí ele falava um palavrão, me fala como fala isso em português. Aí ensinava para ele. Então a nossa troca foi, e ali foi desenvolvendo, eu chegava, queria, como que fala isso? Então esse como que fala isso foi a minha base de aprendizado. Aprender, a gente de pouco em pouco foi pegando. Isso. Aí você vai adquirindo um pouquinho mais, vai acrescentando coisinha ali, e eventualmente teve mudanças, né, no restaurante, pessoas foram embora para o Brasil, onde abriu uma vaga, eu passei para busboy, posteriormente, né, teve
Uma outra vaga de garçom. Para quem não tem muita ideia, né, no Brasil, que ainda não veio para América, né, só o imigrante sabe o que a gente passa no começo aqui. Foi um trabalho fácil, esse de dishwasher, depois de garçom. Como é que é? Foi difícil? Como é que... Me explica um pouquinho da dificuldade desse trabalho. Fácil nada é. Para mim é uma coisa que me move, né, como ser humano, como pessoa. Para mim é o desafio. O desafio, para mim, não importa o que é, o desafio é o que me move. Então, o fato de, quando eu cheguei aqui, né, não conhecia muitas pessoas e tal, tinha um objetivo, queria trabalhar, ganhar dinheiro e tudo. O meu objetivo na época era trabalhar o máximo de horas possível, que me fosse, né, permitido, e ali ser o melhor que eu podia ser. Então, como dishwasher, eu falei uma vez para uns funcionários meus que se eu tivesse um dishwasher igual eu fui, eu contrataria sem, e pagaria mais. Caramba. Mas por quê? Eu tenho consciência que eu fui o melhor dishwasher que eu podia ter sido. Então, assim, e também, consequentemente, quando eu fui busboy, eu fui o melhor busboy que eu poderia ter sido, garçom, gerente. Então, assim, fácil, nada é fácil. Mas quando você faz com objetivo e você tem aquela... e você gosta do desafio, ou não vou nem falar que gosta do que faz. Hoje eu faço o que eu gosto. Certo. Mas a questão... porque tem a diferença entre gostar do que faz e gostar do desafio do que está sendo feito. Sim. Né? Então, para mim, lavar prato foi um desafio. Então, enquanto esse desafio perdurou, eu gostei. E acho que me saí bem. Uhum. Trabalhar com busboy também foi um desafio. Enquanto durou, eu gostei. Né? Certo. Garçom foi um dos maiores desafios, porque aí realmente eu fui exposto ao público. Vinha a língua, né? Fui exposto ao público e tem, assim, inúmeras gafes, né, de você escutar uma coisa e entender outra, às vezes você até responder, né, o que não deveria. Então, assim, tem uma coletânea de gafes, assim, inúmeras, entendeu? Então, mas foi aonde que eu fui exposto e esse foi o desafio maior. E ser gerente aí já te leva para um outro patamar, como se existisse uma barreira invisível, né? Você trabalha no restaurante, hoje você é garçom, amanhã você é gerente, e isso me foi falado. A partir de hoje que você é gerente, tudo aquilo que você fazia do lado de lá, junto com os garçons, você vai estar, como gerente, você vai estar meio que repreendendo coisas que você fez ontem. Então, exige uma mudança de postura, exige uma mudança de mentalidade, Sim. Entendeu? Porque se você for com a mentalidade do garçom para gerente, não dá certo. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim você vai evoluindo e isso me serviu também, me deu um pouco de base para os negócios, né? O que fica muito aparente é que nesses 3 trabalhos você foi muito versátil, né? Você foi de prato para uma coisa, depois garçom, depois gerente. Já entendemos que você gosta de desafio. Muito. Muito. É o que te move. É o que me move. E essa mentalidade de gostar de desafios é desde sempre? Desde sempre. Nasceu assim? Eu acho que sim. Desde que eu, tem que perguntar para a mãe. Desde que eu me entendo por gente, sim. E eu posso imaginar que vieram muitos benefícios de ter essa mentalidade. Tem alguma coisa que é difícil, que é um side effect, né, dessa mentalidade, que você diria? Talvez a cobrança própria é muito alta? O que você diria? Olha, o side effect talvez eu mesmo não consiga avaliar, né, assim, o que isso possa causar de prejuízo para a minha vida pessoal. Talvez eu não... Porque assim, o desafio é algo que me nutre, que nutre aquela vontade, a ambição, né? Então, às vezes, é lógico que por fazer muitas coisas, como eu te falei antes, eu já quebrei, já fiz coisas que aprendi, né, de erros e tal. Então, assim,
fica óbvio e evidente que tiveram vários desafios na vida que não deram certo. Sim. Entendeu? Não deram certo. Então, assim, isso faz parte da resiliência que o ser humano precisa ter para seguir caminhando. Porque se a cada tombo que você levar, você ficar no chão, aí você não levanta. Então, tem muito com isso. Os desafios... eu não saberia te dizer exatamente ou descrever com uma palavra qual seria o prejuízo que já... Né, mas a gente sabe dos benefícios, né? E é por isso que você chegou onde você chegou, né? Essa paixão de, cara, manda o que vier, vai ser feito. Uhum. E você fez agora a ponte perfeita para a próxima pergunta. A gente sabe que você tentou muita coisa, mas o público ainda não sabe. Me fala um pouquinho de tudo que você já fez, tentou, até acertar e chegar onde você está hoje. Dá um pouquinho da sua trajetória aqui nos Estados Unidos, tentando coisas. Então, o restaurante, a trajetória do restaurante, eu já falei um pouco, né? Uhum. Que depois, eventualmente, eu e meus irmãos, a gente abriu um restaurante em New Jersey. E aí tinha também um outro sonho, que na realidade foi esse sonho que me trouxe para os Estados Unidos. O sonho de... quando eu estava no Brasil ainda, eu tinha um sonho de ter um caminhão. Caminhão. O sonho... Um caminhão, O sonho, na verdade, era ter um caminhão. Mas não vou te dizer que era o sonho de ser caminhoneiro, não. O sonho de ter um caminhão, dirigir e tal, mas nunca me vi na estrada, na boleia, igual eles falam por aí, de ter um caminhão. Mas sem saber o que estava por trás disso, o meu sonho era de ter um business de caminhão, né? Então, porque eu costumo dizer, já falei para o meu sobrinho e falo para várias pessoas, tão importante quanto saber o que você quer fazer é você saber o que você não quer fazer. Uau. Então, nessa época, eu achava que eu queria um caminhão. Ok. Mas se você quer um caminhão, você quer dirigir um caminhão. Aparentemente sim. Mas anos depois eu fui descobrir que não era bem assim. Então, eu tenho até uma situação cômica, triste, eu não sei como que a gente pode classificar, mas eu trabalhava na indústria, torneiro mecânico, e na hora do almoço eu fui na Mercedes-Benz, na concessionária que vendia caminhões lá, e cheguei na concessionária e perguntei para o vendedor quanto que custa um caminhão. Eu devia ter uns 18 anos lá. Aí o cara olhou para mim com todo o desdém, olhou dos pés à cabeça e falou, você é muito caro. Aí eu fiquei assim, bem para baixo, humilhado, me senti humilhado, mas esse sentimento de humilhação fortaleceu ainda mais aquele sonho de vir para os Estados Unidos. Eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos e vou comprar um caminhão. E vim para cá, a história que eu já comecei a falar e tal, e eventualmente em 94, quando a gente teve o restaurante, eu conheci um português lá no restaurante, já o nosso restaurante, ele era cliente lá, e um dia ele apareceu lá com um caminhão, e por um acaso, conversando, eu falei para ele do meu sonho, né, de ter um caminhão e tal. Ele falou assim, eu tenho um caminhão, eu te vendo o caminhão aqui. Aí eu falei assim, mas deve custar muito caro, né, e tal, não tinha noção. A noção de preço. Aí ele falou assim, porque, né, aquele pensamento lá que o cara falou assim, não, é muito caro, né? Hoje, refletia. Hoje, quando uma pessoa fala para mim, se é muito caro, a primeira coisa que eu pergunto é caro quanto? O que é caro? Eu já ouvi isso, viu, pessoal? Caro quanto? Então, esse português falou assim, vai dar uma volta no caminhão. Eu nunca tinha entrado no caminhão e tal. Entrei no caminhão velho. Entrei no caminhão e ele foi comigo, deu uma volta na cidade lá. Então, eu já fiquei tudo empolgado e já aquela coisa, né, acendeu aquele fogo. Eu queria o caminhão. E quanto que é o caminhão? Ele falou, $10 mil. $10 mil? E eu tinha esse dinheiro na época. Comprei o caminhão do cara e ele falou assim, se você quiser...
eu conheço uma empresa que contrata o caminhão e tal, você pode trabalhar lá e tal. Fui, comprei o caminhão do cara, fui nessa empresa, quando eu cheguei lá, o cara falou assim, não, trabalho tem, olhou o caminhão e falou, não, mas esse caminhão é muito velho. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, se você tirar um caminhão zero, eu te dou o trabalho. Eu falei assim, pô, mas como eu vou tirar o caminhão zero, né? Aí ele falou, muito mais fácil que você pensa. Aí me deu as coordenadas e tal, encurtando a história. Eu paguei 10 mil dólares naquele caminhão, vendi aquele caminhão para uma outra pessoa pelos mesmos 10 mil dólares, peguei os 10 mil dólares, dei de entrada num caminhão zero, tirei o caminhão zero e comecei a trabalhar, a viajar Nova York, Califórnia. E assim a gente começou. Entendi. Né? Eu e meus irmãos. Os dois são caminhoneiros ainda, gostam, adoram dirigir. Então, né, nessa trajetória e tal, trabalhando nisso, e foi muito rápido para mim descobrir que eu não gostava de dirigir. Mas eu tinha intenção de ter mais caminhões e tal, então o plano era que meus dois irmãos ficassem dirigindo e tal, e eu já tinha plano de comprar mais caminhões e tal, então na realidade o sonho era ter um business de transporte. De transporte. Entendi. Aí infelizmente, né, teve um acidente, meu irmão teve um acidente e tal, e foi a primeira grande perda, né? Foi uma... O que aconteceu? Uma falência, eu tive que decretar falência, abrir falência, então foi assim, foi bem traumático mesmo. Eu ia fazer essa pergunta. Foi bem traumático. Qual foi um fracasso que te doeu, mas te ensinou? Seria esse? Esse é um deles, O que ele te ensinou? Assim, ensinar, propriamente dito, assim, da maneira... Não aconteceu nada de errado para que esse acidente tivesse ocorrido, nada, não foi assim, não foi negligência nem nada, foi uma fatalidade. Mas graças a Deus, né, meus dois irmãos saíram ilesos, tudo, foi só perda material mesmo. E a perda financeira foi bem pesada. Então, assim, aí foi quando eu voltei de novo, aí eu fui bater novamente na porta do meu ex-patrão no restaurante e tal. Trabalhei lá, graças a Deus, até hoje ele fala que eu tenho portas abertas para voltar quando quiser. E voltei a trabalhar, por um ano mais trabalhando, só que aí, quando eu voltei a trabalhar para ele, já tinha, mais ou menos, isso foi em 97, já tinha lá 3 anos trabalhando como empresário. Então, é difícil para você sair desse regime de empresário e voltar a trabalhar como empregado. Aí trabalhei mais ou menos um ano lá, e de repente um dia, bem cedo, um amigo da Califórnia, caminhoneiro também, ele me liga e falou assim, tô aqui na Volvo e tô vendo um caminhão aqui e tal, e eu não sei porque cargas d'água, reacendeu aquela luzinha que estava apagada, fui lá encontrar com ele, acabei comprando um caminhão, outro caminhão novo, e fui tentar novamente. Então, porque a princípio, aquele sonho inicial, ele foi barrado, foi cortado pelo acidente. Então, eu nunca falei nunca mais, não, mas... A pergunta que eu ia fazer, em algum momento cruzou a sua mente, cara, eu não sei o que eu pensei para estar aqui, eu acho que é melhor voltar. Não. Me explica um pouco dessa mentalidade. Não. Para mim, voltar atrás nunca foi uma opção. Você fala de estar nos Estados Unidos. Sim, de voltar para o Brasil. Cara, voltar para o Brasil por fracasso, não. Nunca foi uma opção. Não. E por que você não te deu essa opção? Porque eu acho que a minha mente não é wired dessa maneira. Ela não opera assim. Não opera assim. Então, aí foi, eu comprei o caminhão de novo, talvez ficou assim, uma lição para ter sido aprendida, ela ficou meio que, por causa do acidente, então, assim, ela foi interrompida
pelo acidente. Não é dizer que eu cheguei à conclusão por mim mesmo. Então estava um negócio meio aberto. Ela foi interrompida. Aí, novamente, eu reatei aquele plano e fui de novo. Aí foi um ano mais ou menos. Aí eu cheguei à conclusão 100% que aquilo não era para mim e eu queria sair o mais rápido possível. Aí, né, consegui uma pessoa que se interessou no caminhão, vendi o caminhão para ele e tal, e comecei a trabalhar na construção. E na construção eu comecei na empresa que o meu irmão trabalhava, com o patrão dele, amigo meu e tal. E ali nós fomos, trabalhamos juntos e foi muito bom. É o que eu gosto, é minha paixão, é construção, adoro o que eu faço. E nisso eu estou até hoje. Aí teve mudança, né, de ramo dentro da própria construção. Hoje eu já não faço mais residencial tanto quanto fazia. Mas assim, a construção me dá esse alimento que eu preciso, que é esse desafio. Desafio diário. Diariamente, na construção, diariamente você tem. Que é o que te move. Um desafio. E em cima disso, as pessoas, quando passam a te conhecer, elas passam a trazer o desafio para você. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com uma pessoa que assim, ele está trazendo um desafio para mim que eu nem sei o que é. E minha cabeça provavelmente já não vou nem dormir essa noite para esperar amanhã a nossa reunião. Isso aqui seria um desafio? Isso aqui é um desafio grande, Isso aqui também é outra, assim, a questão, adoro pessoas. O restaurante me deu essa noção e essa certeza de que eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de falar, gosto de me comunicar com as pessoas, mas isso aqui, microfone, câmera, essas coisas, eu não, assim, é um desafio, é desafiador estar aqui, desafiador estar aqui falando, que seja para uma pessoa, não sei quantas pessoas eventualmente vai ver esse vídeo, mas é desafiador, claro. Entendeu? Então, para mim, esse aqui é o mais novo desafio da minha vida, é esse aqui, né? Interessante. Então, assim, e que vem outros, né? Sim, claro. Agora uma pergunta que a gente vai cortar isso aqui, mas tem uma história sua que quando você me contou, para mim explodiu minha cabeça, foi aquela história do roofing. Não sei se você gostaria de expor essa história. Claro. Que você começou... inclusive, eu já... cortou aí, né? Inclusive, eu já contei no podcast do Danilo aqui. Mano, tem que contar isso aqui no céu. Eu vou te perguntar agora. Eu vou falar assim, tem uma história que você me contou do roofing. Me explica como foi, tá? Legal, Valdir. Tem uma história que você me contou uma vez que foi como você entrou no ramo do roofing, que é um ramo que dava muito dinheiro, e dá muito dinheiro até hoje. Me conta um pouco dessa história. Então, isso... Dentro dos fracassos, né, o último restaurante que eu tive aconteceu na bolha imobiliária, 2010, 2011, eu saí em 2011, mas eu perdi muito dinheiro e tal, então assim, e naquela época a construção estava devagar e tal, tudo estava devagar, então quem viveu, conhece a história da época, sabe o que eu estou falando. Então eu tive uma pessoa, um arquiteto que eu conheci, num trabalho que a gente estava fazendo junto, e esse arquiteto, ele trabalhava para o governo e tal, e ele me perguntou se eu tinha interesse de fazer trabalho, né, de manutenção e tal. Eu falei, claro, e assim... Eu acho que ele não tinha noção do quanto, não só o desafio, mas naquele dado momento eu estava precisando, era necessidade. Sim, necessidade. Então ele falou assim, então eu vou ver o que eu faço para você e tal, e nessa eu fiquei, né, naquela expectativa, e você vai esperando e tal, e a pessoa não responde. Eventualmente, passaram-se alguns meses, perguntei para ele, e aí, aquela proposta que você falou e tal? Ele falou, ainda não. De repente, ele
passou um tempinho depois, ele falou para mim, falou assim, Roger, eu tenho aqui, você sabe fazer roof, telhado, né? Eu falei assim, claro. Eu nunca falo para pessoa que eu não sei. Claro. Ele falou assim, então eu tenho aqui 3 projetos, se você quiser dar uma olhada, né? E participar, para entrar na concorrência. Eu falei, claro. Aí ele me entregou um pacote assim, cada um era, né, sei lá, tinha umas 700 páginas, quando você junta desenho, especificação e manual e tudo, muita coisa. Eu, até então, eu só tinha feito trabalho residencial. Certo. Particular. E isso, vale dizer que era trabalho para o governo. Então ele me deu ali os pacotes, especificação, tudo. Aí ele falou para mim, falou assim, vê aí, ele falou assim, procura uma empresa, né, de roof que faz trabalho grande e de repente você faz um time com ele ou de repente ele te dá um finder's fee e tal e ele faz para você. Falei, beleza. Aí eu fui numa empresa lá em Portchester e tal e cheguei, falei pro cara, falei assim, pra pessoa, falei assim, eu tenho aqui esses 3 projetos, você poderia me dar um orçamento e tal. Mais uma vez, né, lembrando lá aquela parte da humilhação lá do caminhão. O cara olhou, aí eu tava com o uniforme, né, ele olhou pra mim e falou assim, WEC, ele falou assim, eu nunca ouvi falar de você. Me olhou dos pés à cabeça e falou, nunca ouvi falar de você. Desse jeito. Desse jeito. Aí eu falei assim, eu também nunca ouvi falar de você, tem como você me dar o preço? Aí ele pegou, já foi direto na primeira página lá, tal, viu o tamanho do projeto tal, e de cabeça lá já calculou, esse aqui é X, esse aqui é Y, esse aqui é Z. Me deu os três valores de boca assim, ali eu tinha um pacote, né, de informação e o cara me deu assim, como se você tá comprando laranja na feira, uma dúzia é 10, eu faço por 8, 9. Me senti humilhado mais uma vez. Voltei pro meu amigo, pro arquiteto, entreguei para ele, falei assim, ele falou, como foi? Eu falei assim, o cara me humilhou lá. Ele falou, como assim? Eu falei, o cara nem perdeu tempo de falar comigo e tal, me deu um preço lá, assim, não me chamou pro escritório dele, de pé, no corredor, me deu o preço. Aí ele falou assim, mas qual que é o preço que ele te deu? Aí ele me, né, falei assim, esse aqui ele deu preço tal. Eu falei, não, mas tá dentro. É isso mesmo. Não tá fora, não. Aí pra mim, naquele momento, né, vindo de uma modalidade, né, que é dentro da construção da parte residencial e privada, eu jamais conseguiria ter chegado naquele número. É lógico que tem um monte de coisa que justifica o valor ser muito mais alto. Claro. Né? Tem um monte de coisa. Não é que você... somou ali e chegou aí. Você ganha 100 aqui só porque você está fazendo trabalho federal, você vai ganhar 1 milhão. Não é assim. Pode até custar 1 milhão, mas você não vai ganhar. Talvez você ganhe menos do que os 100 que você ganhava no Prime. Certo. Mas só que até então não tinha conhecimento, não. E aquilo bateu assim, como se fosse né, como se tivesse feito um barulhinho assim, titim, né? Pô, tava ali precisando, né? Aí quando você vê um número daquele, eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí já chamei o desafio para mim mesmo. Eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí ele falou assim, não, mas arruma alguém que sabe, não, pode deixar que eu vou fazer. Aí ali eu comecei, eu comprei livro, na época tinha fita cassete, DVD, tudo relacionado ao roof. E comecei a estudar. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã estudando e me familiarizando. Você não tinha ideia do que era roofing? Não, assim, tinha ideia. Assim, mas pouca coisa. Ideia da parte residencial. Sim. Não da área comercial, do roof que a gente faz, flap, não tinha ideia. Caramba. Aí comecei a pesquisar, porque tem... o engraçado é que existem profissionais, existem pessoas que até querem
as pessoas querem entrar em certas áreas, mas elas esquecem de um fator muito importante. Todo nicho tem o seu próprio vocabulário, o seu próprio palavreado, entendeu? Então, quando você vai conversar se você é um profissional e você vai conversar com outro profissional, só o jeito dele falar, o palavreado, a nomenclatura com relação ao projeto em si, você já sabe se ele tem experiência ou não. É bom no que ele faz. É impossível você mostrar uma experiência de algo que você nunca viu e nunca fez. Experiência não se compra, simplesmente se adquire. É verdade. Ou você vai estudar e você vai adquirir a experiência, seja da teoria, da tua imaginação, seja qual ela for. Ou você vai viver ela na prática, né? Então, mas sem as duas você não consegue, né? Então, assim foi. Eu fui adquirindo essa experiência analítica do processo, como que faz, como que chama isso, como que fala, o que é flashing, o que é sim, e por aí você vai, taper. Então, você adquire esse conhecimento, né, teórico, acoplado à prática, você já está melhor do que muita gente. Às vezes você está melhor do que muitos profissionais que existem por aí, que sabem fazer, mas fazem bem feito o que as pessoas mandam eles fazerem. Certo. Porque para eles tomar a decisão e começar do zero para eles não sabem nem por onde começar. Não sabe. Então, assim foi. Comecei a estudar e tal, e eventualmente veio, né, conseguir pegar os 3 contratos e tal. E chegou no dia da nossa reunião lá, uma mesa grande, eu chamei um amigo meu, que esse tinha experiência, e falei para ele, falei assim, eu preciso que você esteja do meu lado nessa reunião, não me deixa cair. Sim. Porque se tiver alguma coisa que, né, eu vou te apresentar como sendo o meu foreman, como sendo o meu, né, o gerente da obra. E se você vem para salvar, sim. Se você vê que eu tô, né, você já entra, porque na realidade a experiência é você. Certo. Né? E tal, e fomos na reunião, graças a Deus ele não precisou abrir a boca para nada. Consegui, peguei os 3 projetos. Ainda assim, né, eu tinha ali, porque nesse tempo foram 3 meses assim intensos de estudar no YouTube, os livros que eu comprei, os vídeos que eu assisti. Você engoliu aquele conteúdo. Eu engoli, eu vivi aquilo ali durante 3 meses. Então, apesar de nunca ter colocado a mão para fazer, a minha cabeça fez tudo aquilo para mim. Caramba. Então, a maneira como o meu cérebro opera quando está aprendendo algo, o próprio cérebro começa a desenvolver a maneira de como faz, sem colocar a mão. E assim foi. Então, eu comecei a fazer, e o dia que eram 3 projetos. Então, tinha um bem grande, um mediano e um pequeno. E lógico, né, uma pessoa que está precisando, que está, né, financeiramente difícil e tal, eu queria começar logo pelo grande. Um bichão. Porque você vê um número grande, é aquele lá que você quer, né? Já quero começar logo daquilo. Mas sem medir as consequências. Aí, por vários motivos, a sequência desse trabalho mudaram, foi como se, né? E o trabalho grande, ele estava na linha para ser o primeiro, para ser feito, e mudou, as coisas mudaram, e o pequeno, o menorzinho de todos, foi o que começou. E mesmo ele é pequeno em relação ao grande, mas não era um trabalho pequeno. Claro. E a minha falta de experiência prática, né, eu nunca tinha comprado material para esse tipo de trabalho. Então você... ali, que é um vendedor que me ajudou muito, inclusive ele já até morreu, ele me ajudou muito. Ele pegou o projeto, o plano, tudo, ele falou, você vai precisar disso, disso, disso. Basicamente, ele que ditou a minha lista de material. Então, a lista de material foi feita, não por mim necessariamente, diretamente, pelo menos não por mim sabendo e entendendo, né, a quantidade de material. Beleza, eu tinha 2 meses para pagar os materiais. Aí chegou o dia,
foi para o projeto. Eu tinha 15 homens no roof e começou a chegar os materiais. E ali veio uma carreta, 2, 3, 4, 6 carretas de materiais. E aquilo, para mim, foi algo assim, foi pela primeira vez, é como se eu estivesse dentro de uma caixa e aqui de repente abriu. Aí o que abriu? Eu vi aquele monte de material, eu vi 15 homens no roof, isso numa terça-feira. Aí foi assim, meu Deus, eu dei aquela respirada forte. Meu Deus, e agora o que eu faço? Me ajuda. Aí, menos de 30 segundos, mas assim, inacreditável. Veio a pessoa que era o Project Manager, né? Que hoje, na época, eu não entendia como funcionava, mas existe o Prime Contractor e o Subcontractor. O Subcontractor é o que executa a obra, no caso eu, e o Prime Contractor é o que lida com papeladas e o seguro, e etc. e tal. Na realidade, é o cara que recebe o dinheiro direto do governo e paga a gente. Então, nós dois somos Federal Contractor, mas Prime e Sub. E ele chegou para mim, se apresentou, que até então não conhecia ele se apresentou e foi falar como que era a política da empresa, né? Que ele como Prime Contractor e tal, ele falou assim, ó, com relação a pagamento, funciona da seguinte maneira. Todas as contas, todos os pedidos de pagamento que você colocar até na quarta-feira, antes do meio-dia, é processado na quarta-feira e o cheque está disponível na quinta-feira. Show. Para você pegar. Uhum. Então, tenha em mente, se você entregar o teu pedido depois do meio-dia na quarta-feira, só na outra semana. Na outra semana, certo? Uhum. Aí ele olhou e falou assim, e a propósito, esses materiais que estão sendo entregues hoje, você já pode mandar a conta para eles, fazer a conta desse material. Já reembolsar. E mandar que a gente reembolsa de imediato. E aquilo foi uma luz assim, eu estava lá em cima e tal, saí correndo, voltei para o meu escritório, liguei na empresa que fornece os materiais, uhum, e pedi os invoices, né, daquele material. Eles falaram, não, mas foi entregue hoje, isso aí. Eu falei, não, por favor, me ajuda, eu preciso disso hoje. Aí me mandaram, eu consegui fazer isso na terça-feira. Eu consegui preparar um invoice lá para eles e mandei na quarta-feira antes do meio-dia, como ele falou. Aí eu fui de ter 0 na minha conta, com aquela preocupação, tinha acabado de fazer a oração, a ter mais de $100 mil na conta na quinta-feira. Oh, glória. E ali foi como eu comecei, entendeu? Porque na realidade eu não tinha, eu precisava muito, mas eu não tinha o dinheiro para começar. E não é fácil, até hoje não é fácil, porque demora muito para você receber e você tem dinheiro na rua e tal. Às vezes assim, parece que fala, nossa, eu só vou ver dinheiro o dia que eu me aposentar, entendeu? Mas isso faz parte da expansão. Então muitas pessoas não têm sangue nem coração para isso, acham que não vale a pena. Então eu costumo dizer na igreja várias vezes, sempre que eu posso, eu falo para as pessoas que a oração mais poderosa que eu já fiz na minha vida é a menor de todas, e onde assim Deus respondeu em menos de 1 minuto. Então se você tem uma oração e você tem ali uma angústia grande, Deus vai te responder. Deus não é Deus do depois, ele só vai, agora, ainda não, ou não, né? Uau. Então, assim, foi aí, até na minha vida espiritual, foi aí onde que eu comecei a prestar atenção em Deus mesmo, ter aquela, porque esse foi se é que a gente pode usar, né, choque, foi um choque bom. Uhum. Foi um choque bom porque eu fiquei chocado da maneira como Deus respondeu,
Sim, né? que foi rápido, né? Aquela oração tão simples, tão... Né? Tão... Você lembra que você tinha falado na oração? Exato, isso eu não esqueço nunca. Meu Deus, e agora? Me ajuda. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Só isso. Caramba. Só isso. Mais nada. Nem amém, nem muito obrigado, nada. Sincero. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Me ajuda. Foi desse jeito, foi nesse suspiro. Entendeu? Caramba. Então, assim, foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção em Deus e já falei isso em outras ocasiões. Pessoas que me conhecem bem essa história, porque às vezes você conta uma história várias vezes. Sim. Quem escuta mais de às vezes até fala, já ouvi isso aí, né? Então, para quem já ouviu, se quiser pôr. Mas, assim, isso ajuda, eu acho que serve como um exemplo para outras pessoas. Sim. Que ainda não conhecem a Deus, que talvez tenha aquele resquício de dúvida, aquela coisa, aquele pé atrás, né? Então, eu hoje, né, nessa presente data, 16 de julho de 2025, não sou ninguém senão por Deus. Entendeu? Amém. Então, eu tenho consciência disso. Se faço alguma coisa boa, é porque Deus me permite, porque Deus quer que eu faça, Deus me dá força para fazer. E, infelizmente, tudo de ruim que eu faço, aí tá comigo mesmo, sou eu mesmo. Show de bola. Então, foi uma virada de chave, não só financeira, mas também espiritual na sua vida. Foi. E eu imagino que aquilo ali foi, tipo, como você disse, você estava numa caixa aqui, né? Agora você passa a ver. Eu vejo isso de um duplo sentido, né? Você não só viu fisicamente, como espiritualmente você mudou sua perspectiva para sempre, né? E te falo mais ainda. Você falou assim, você é sucedido. Eu não me acho uma pessoa bem-sucedida. Não me acho bem-sucedido. Assim, o meu maior sucesso que eu tenho, o atributo para minha vida foi essa virada de chave. Foi a partir do momento que eu passei a reconhecer o poder de Deus na minha vida. Esse realmente é o meu maior sucesso de vida. Por quê? Uma pessoa, o sucesso financeiro, ele é relativo, ele é subjetivo, entendeu? Porque uma pessoa, às vezes, olha para outra e fala, fulano de tal é rico. Aí você fala assim, mas o que é rico? Sim. O que é ser rico para você, para mim, para outras pessoas que tá nos assistindo aqui? O que é ser rico realmente? Porque tem gente que não tem muitas posses financeiras e é rico de felicidade, né? Então, quer dizer, é subjetivo essa questão de ser bem-sucedido. Hoje eu sou bem-sucedido, sim, com relação ao que Deus faz na minha vida, e entendo. Isso não significa que eu sou santo, não sou santo. Não significa que eu sou bom, não sou bom. Como eu falei antes, tudo de bom que eu faço, não sou eu que eu faço, né? Amém. Então, isso se eu puder atribuir assim, o sucesso, eu vejo dessa forma. Porque nos negócios, já falei muito, já caí, já levantei, e assim, pela minha natureza, né, até com relação a essa coisa do desafio que eu preciso, eu não me vejo uma pessoa sentada no banco da praça dando pão para pombo. Não me vejo, entendeu? Então, assim, enquanto você está na ativa, enquanto você está buscando algo, enquanto você está almejando alguma coisa, a chance de errar e dar certo é 50-50. Então tem 50% de que vai dar certo e 50% de que vai dar errado. Agora, o que vai elevar a chance de dar certo? Vários fatores, né? A tua experiência com relação ao que você está fazendo, o teu desempenho, o teu empenho, a tua dedicação. Então, vários fatores. E todos esses fatores que elevam essa chance de você ser bem-sucedido, a ausência deles também eleva a tua chance de ser mal-sucedido, né? Agora, para a gente começar a fazer uma transição aqui, para a parada um pouquinho mais filosófica,
antes de entrar totalmente filosófico, o fator ser imigrante, ser de outra terra, vir para cá, sabemos que você gosta de desafio, mas você acha que foi um fator de vantagem para você ter essa resiliência? Ou você acha que você poderia ser da China, poderia ser daqui mesmo, esse fator de desafios continuaria o mesmo? Eu acho que isso é uma natureza da gente. Certo. Né? Eu acho que se eu fosse da China, se eu fosse daqui, de qualquer lugar, eu seria a mesma pessoa. Sim. Né? Então, assim, eu não acho... muitas vezes né, tem pessoas que vê... Ah, mas o imigrante sofre, o imigrante tem desvantagem. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Nunca, eu não posso dizer que nenhum dia nessa vida eu me senti discriminado. Nunca me senti discriminado. Respeito você conquista, né? E, então, assim, o fator de discriminação por ser imigrante, não. Ajudou? Atrapalhou? Não. Não vejo nenhuma vantagem nem desvantagem em ser imigrante. E eu costumo falar para todas as pessoas, para o ser humano, né, você não precisa falar para o imigrante ou para... né, não importa. Para o ser humano, para a pessoa que ela tem algo a oferecer, seja para a sociedade, seja para a empresa onde ela trabalha, seja para os amigos, quem tem algo a oferecer, ela não tem cor, ela não tem raça e ela não tem origem, entendeu? Se você é meu amigo, não importa a cor que você tem, não importa, amigo é amigo e um bom prestador de serviço é um bom prestador de serviço. Massa. Entendeu? Então, eu não vejo nem vantagem nem desvantagem em ser imigrante. Perfeito. Próxima pergunta. O que o dinheiro te ajudou? O que o dinheiro te ajudou a ver que a pobreza talvez estava impedindo? Existe algo? Ele falou, cara, depois que eu comecei a acessar recursos, eu comecei a ver isso. Olha, essa tua pergunta, eu entendi a tua pergunta, mas eu gostaria de esclarecer um pouco mais da maneira como eu vejo. Por favor. Você pergunta do dinheiro que o dinheiro ensinou a ver. O dinheiro não necessariamente no meu bolso, certo? A experiência de vida que a gente vai ganhando, o que o dinheiro ensina pra gente é quando você começa a frequentar ou andar em diferentes círculos. Sim. Certo? Por exemplo, quando você está ali, né, na pobreza e você tem pares iguais, né, que você é pobre, todo mundo à tua volta é pobre, você não tem isso, mas ninguém à tua volta tem. Uhum. Então, a vida que você conhece é aquilo. A partir do momento, assim, o fato de ter vindo para os Estados Unidos, né, um país próspero e rico, aí é onde que entra o que o dinheiro mostra que eu nunca vi na pobreza. Legal. O que o dinheiro mostrou aqui nos Estados Unidos que eu nunca tinha visto na pobreza? Acesso a coisas de qualidade, entendeu? Entender realmente o que é o valor de uma boa roupa, entendeu? Porque você comprar uma roupa na feira, nada de errado. Nada de errado. Mas é aquilo ali que você conhece. Você compra uma roupa na feira e você vai na feira, a feira ela leva imitações do que o mundo tem aí da moda, vamos dizer. Estou dando um exemplo, viu? Essa tua camisa, se eu for comprar uma camisa dessa na feira, eles estão imitando a tua camisa. Mas quando você... É isso que você conhece, Mas quando você pega o original e você toca, né, e você sente a qualidade, e aí você passa a entender por que essa é 200 e a outra é 20. Sim. Entendeu?
Então, isso, o dinheiro, igual eu falei, não o dinheiro no meu bolso, mas o dinheiro, o que é? É onde você está. Nós estamos num país rico, nós convivemos com dinheiro, não necessariamente temos esse dinheiro, não necessariamente somos donos desse dinheiro. Mas o fato de você poder ir num restaurante fino... Entendi. Entendeu? Sim. Você conhece um restaurante fino. Eu conheço restaurante fino, restaurante mediano e restaurante... E gosto de todos eles. Entendeu? Gosto daquele restaurante prato feito, gosto de todos eles. Mas então, quem conhece só o prato feito não entende o valor de um mais fino. Quem conhece só a roupa da feira não entende o valor da roupa de marca. Entendeu? Ou seja... Então isso que a riqueza mostra pra gente, não necessariamente sendo da gente. Achei muito interessante sua colocação na pergunta. E você mostrou pra mim com a sua resposta que não é dinheiro, é o acesso. Exato. É o acesso. Exato. E é uma coisa que eu acho que limita o nosso povo brasileiro, né? A falta de acesso, né? Falam que o cara que entra numa Ferrari nunca vai esquecer o que foi entrar naquela Ferrari. Mas o cara que nunca nem pisou em qualquer coisa que sai daquele nível, daquela zona de conforto, ele também não vai entender, né? E acho que é isso que é interessante, que é legal desse país. Ele te dá o sentimento de que você pode e você deve, né? Viver e trazer mais recursos, não pela área material e financeira, mas pela boa vida que você pode ter, né? Para sua família e para você. Muito bom colocado. Agora vem uma pergunta que com certeza vai gerar visualizações aqui. É uma pergunta que um mestre de desafios poderia me responder. Cheguei nesse país, tenho 1000zão no meu bolso, 0 contatos, não conheço ninguém, certo? Difícil, né? O que eu tenho que fazer para sair dessa vida e começar a crescer? O que o Valdir faria com 1000zão no bolso, sem contato? Preciso ficar bem. Olha, a resposta que eu te daria não seria nem com relação aos 1000, entendeu? Porque você chegou aqui com 1000, né? Hoje a gente sabe que você chegar com 1000 no bolso aqui, você não consegue nem viver um mês aqui. Certo. Então, mas partindo do pressuposto que esse 1000, você já pagou teu aluguel, você já tá bem e ele tá sobrando aqui para você investir em alguma coisa. É isso que eu imagino. Ok. Se fosse eu hoje, certo? A primeira coisa que eu faria, eu pegava esses 1000 e procurava alguma coisa onde eu pudesse investir em mim mesmo. Seja um curso, e tem muito. Eu poderia fazer um curso de bartender, eu poderia fazer um curso de hotelaria, eu poderia fazer um curso de operador de máquinas. Agora, assim, não podemos ficar restritos só um pouquinho mais, né? Porque 1000 realmente não dá para fazer nada. Mas eu faria um curso de operador de máquinas, eu faria um curso algum curso técnico, entendeu? Porque quando, pelo menos na minha época, quando eu cheguei, a mentalidade era só trabalhar. Mesmo porque eu já cheguei aqui devendo $6.000, ou seja, eu cheguei aqui 6.000 negativo, numa época onde 6.000 era muito dinheiro. Sim. Então eu tive que trabalhar muito para poder zerar, né? Mas qualquer pessoa, assim, invista em si mesmo, não tem investimento melhor do que você investir na sua formação. E, assim, às vezes a educação, tenta procurar algo que você se identifica, não vai pelo dinheiro, porque o dinheiro é só consequência do que você faz e faz bem, né? Você tem que fazer bem para gerar dinheiro. Então vai ser uma consequência. Porque se você enquanto você estiver correndo atrás do dinheiro, você vai estar sempre atrás. Sim. Sempre. Ele vai estar sempre na tua frente. Então, quando o dinheiro deixa de ser o motivo pelo qual você trabalha, né? Então você vai gerar valor no teu serviço, naquilo que você faz. Então, seja um operador de máquina, seja um técnico em ar-condicionado, seja
vai trabalhar numa empresa, pode ganhar até menos, mas vai aprender uma profissão, seja eletricista, encanador, porque o que eu vejo são pessoas confusas sobre o que ela veio fazer aqui. Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Tá, você veio para ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro não é assim, ninguém vai te dar dinheiro. Seria uma falta de identidade? Pode ser. Porque ninguém vai simplesmente te dar um dinheiro. No mundo dos negócios, se você parar para pensar que existe a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Então são duas pessoas. Uhum. Né? No negócio, você né, é a pessoa física e o business é a pessoa jurídica. Sim. Certo? Os dois precisam ser alimentados. Certo? O business só tem um alimento para ele, e é dinheiro. Certo? Então, se o business tá tendo a entrada, ele está sendo alimentado, ele está indo bem. Agora, se você misturar as duas coisas, onde você... não, eu preciso ganhar... todo mundo precisa ganhar mais, o máximo, e eu acho que todo mundo merece ganhar mais. Só que não seja essa a tua primeira prioridade. Que você possa devolver para o business, seja o teu próprio ou de alguém. Então, se você vai trabalhar no meu business, você quer ser um profissional e você quer ganhar bem, você tem que alimentar o meu business. Sim. Mesmo que ele não é teu. Uhum. Mas você tem que alimentar o meu business para que esse business possa devolver para você. Porque ele é frio, ele não tem sangue, ele não tem coração. A única coisa que ele vê é número. Uhum. Então, esse número tem que estar sempre no positivo para que você possa ser beneficiado. Então, a mentalidade da pessoa, o que eu posso fazer? Seja o melhor naquilo que você conseguir. Invista em você mesmo. Existem muitas... Se você chegou aqui, é um advogado, um engenheiro, uma pessoa que tem uma faculdade, mas que a gente sabe que é fato. Muitas pessoas estão nessa situação. Você não vai poder exercer, então procura algo que você é engenheiro, você tem habilidade com o desenho, vai aprender a fazer shop drawings, vai fazer orçamento, busca um nicho onde não tem muitas pessoas para fazer, e ali você vai se dar bem. Você pode começar um business a partir disso aí, mas o dinheiro para começar um business, ele é quase que irrelevante. Seja 1.000, seja 10.000, seja 100.000. Para começar um business, uma ideia que ela vai ser muito grande lá na frente, ela não tem base de dinheiro para começar. Certo. Não tem como falar para você, esse business que você começou aqui vai custar 25.000 para começar. Não tem como. Pode ser que você consiga com 25, pode ser que não seja suficiente. Pode ser que 5 dê. Uhum. Não tem base. Então, o dinheiro para começar não é o mais importante, é você. O que você tem para contribuir. Né? Perfeito, né? E eu achei legal porque muitas pessoas talvez pensariam, vou comprar isso, vou me manter aqui. A sua resposta foi direta e reta, investir em mim. Uhum. Porque você seria a sua própria empresa. Exato. Tem uma frase, não tão relacionada, mas parecida, que fala: uma ação incorreta é melhor do que um plano perfeito. Uhum. Você concorda com... Absolutamente. Porque o que passa na minha cabeça, e eu acho que passa na cabeça de muitas pessoas que querem chegar no sucesso, é que elas estão em busca desse sonho perfeito, mas não tomam ações incorretas. E a ação incorreta, ela acaba sendo mais valiosa que um plano perfeito, porque o plano perfeito talvez nem exista. E com outras palavras, eu já te falei isso lá no começo. Tão importante quanto saber o que você não quer fazer, o que você quer fazer é saber o que você não quer fazer. Então, o que você não quer fazer é essa ação imperfeita. Certo. Entendeu? Se essa ação imperfeita ou errada que seja já ocorreu na tua vida, ela tá ali como aprendizado, ela já passou. Entendeu? Chances de você cometer o mesmo erro 2 vezes, existe, mas se você estiver focado, a chance é bem menor. Então, saber o que você não quer fazer é tão importante quanto saber o que você quer fazer. Então, a ação errada é melhor do que não ter ação nenhuma, né? Exato. Né? Água parada dá dengue, né? Dá dengue. É o seguinte, falando de investimento,
qual foi o investimento? Não precisa ter valor aqui, mas qual foi o investimento tanto de, pode ser uma estratégia, um curso, um livro, uma vivência, que mais te gerou resultado? Olha, não foi nem investimento, foi um presente. Foi um presente que me foi dado. Tem um grande amigo, né, da igreja, o pastor Luiz Biasotto. Uma vez ele chegou para mim e ele me deu um livro. Ele falou, lê esse livro, é a tua cara. Ele falou desse jeito para mim. E eu li esse livro. E esse livro realmente mudou a minha vida. Pai Rico e Pai Pobre. Já ouvimos falar. Já, né? Sim. Então, assim, eu nunca fui frustrado. Como eu falei, quando eu estava no Brasil, eu estava na faculdade de engenharia e tal, tranquei matrícula, vim para cá. Mas eu nunca me senti frustrado pelo fato de não ter feito faculdade, nunca. Mas, vez ou outra, batia ali aquele pensamentozinho, né? Como seria a minha vida hoje? Principalmente quando você está por baixo. Sim. Certo? Você enfrenta aí, né, os desafios da vida, quando você está, né, bem por baixo, aí você pensa assim, como estaria a minha vida hoje se eu tivesse ficado no Brasil, se eu tivesse me formado, né, seria um engenheiro e tal, como seria a minha vida? Aí, quando eu li esse livro, isso colocou uma tampa nessa, ou uma cura, né? Não vou chamar de cicatriz, mas colocou uma tampa nesse buraco. O que eu quero dizer com isso? Eu analiso o seguinte, se eu tivesse ficado no Brasil, se eu tivesse me formado, se eu tivesse me tornado engenheiro, tudo, eu seria uma pessoa frustrada. Frustrada por quê? Porque eu lido com engenheiros, arquitetos e tudo que eles fazem, para mim aquilo não é o que eu gostaria de fazer. Eu seria uma pessoa miserável. Infeliz, entendeu? E, em contrapartida, o que eu faço hoje é exatamente a parte que eu mais gosto. Eu faço o que eu gosto. Então, a gente lida com engenheiro, com arquiteto e tal, mas eles fazem a parte deles, a gente se complementa, né? Tudo faz parte da engenharia, da arquitetura, da construção, porque são peças importantes, né? Tem o engenheiro que é importante, tem o arquiteto que é importante, tanto quanto o construtor. Sim. Né? Então, os três estão em harmonia. Então, eu faço parte desse time, desse conjunto. Né? Então, eu sou uma das peças que compõem esse conjunto. Aí, para mim, depois que eu li o livro, isso nunca mais pensei, me sinto realizado, entendeu? Cada vitória, cada derrota, cada desafio, entendeu? Só serve para impulsionar mais ainda. Entendeu? Show. E assim, parece até louco pensar nisso. Eu me divirto, não é que eu me divirto mais, mas eu me sinto um êxtase maior quando algo dá errado e você tem que realmente trabalhar a tua cabeça para consertar aquela situação. E depois que você conserta aquela situação, aí aquele êxtase, ele vem, entendeu? Interessante que você fala isso, porque parece que eu posso falar com uma geração mais nova, é algo raro na minha geração. Pessoas têm medo de problemas e querem evitá-los, né? Eu falo também que essa zona de conforto, ela veio, né, um pouco comigo, porque o pai e a mãe que fazem todo aquele corre para sair daquela primeira lama, aprendem muito. Mas com a sabedoria eu já aprendi que esses problemas têm que ser resolvidos e eu entendo essa parte de você poder, cara, eu resolvo. E vira, de certa forma, uma êxtase, né? Uma dopamina de você poder fazer. Não é nem porque as câmeras estão ligadas, viu, Valdir? Mas você é um cara que eu me inspiro na sua resiliência, no seu trabalho duro, nessa vontade que você tem de jogar no peito qualquer desafio. E fica a pergunta para as pessoas:
que não tem talvez essa ousadia que você tem, ou essa resiliência, qual que é o seu conselho para aquele cara que está no sofá assistindo a gente agora e não tem coragem de tomar algumas decisões? O que o Valdir Correia falaria? Olha, algumas pessoas podem até, né, nem acreditar nem nada, mas para mim é Deus. Encontre a Deus, entenda Deus, entenda quem Ele é, entenda o que Ele faz na tua vida, entenda tudo a respeito de Deus, entenda como Ele se comunica com você, porque eu acredito que Deus se comunica de várias maneiras, de maneiras diferentes, tanto quanto assim né, no nosso dia a dia, eu e você, a gente se comunica diferente, como sendo, né, com velhos amigos e tal, são linguajagens diferentes, correto, costumes diferentes, manias diferentes, etc. e tal. E Deus também, de repente, se Deus falar com você da mesma forma que Ele fala comigo, você pode até não entender. Sim. Mas Ele está falando com você, procura entender quem Deus é, procure entender que você, sem Deus, não é ninguém, e Deus sem você continua sendo Deus. Sim. Né? Então, para mim é simples, é um conselho assim, não existe mágica nem nada. Alguns chamam de sorte, outro, pode falar o que quiser, mas para mim o crédito é todo de Deus, e a partir do momento que eu passei a entender e acreditar nisso, acreditar eu sempre acreditei, mas entender realmente quem Deus é na minha vida, tudo mudou. E mudou, quando eu falo mudou, não significa que mudou tudo para mil maravilhas, não. A mudança que a gente encontra com Deus, os desafios continuam. Né? E para mim, né, eu gosto de desafio, gosto né, do desafio, mas a mudança, os problemas, você acha que a partir do momento que eu entendi isso aí, problemas acabaram? Não, eles continuam, eles são viventes ainda, entendeu? E eu, como ser humano sem Deus, não sou melhor do que eu era antes. Né? Continuo ruim. Essa ilusão, né, que as pessoas que não são desse mundo cristão pensam que a vida é flores, né? Para um cristão que aceita Deus, vai ser só flores, não, Deus. Mas a escritora Ellen White, ela fala que as tribulações são parte de uma bênção futura, porque elas te formam para ter essa bênção. Por exemplo, vamos dizer que seja plano de Deus que um dia eu tenha um carro bacana. E vamos dizer que, por algum motivo, eu peço toda hora para ter esse carro bacana, mas eu não estou preparado. Hoje, vamos dizer que eu não estou preparado. Talvez, se chegasse um carro bacana, talvez eu perderia um pouco da minha identidade. Deixaria levar para a cabeça. Então é interessante que você fala, cara, não é que vai ser uma flor a vida, né? Mas você está com Deus. Você tem essa paz de que a sua vida está sendo guiada por um ser maior, né? E eu te falo mais, assim, de repente o que você vê em mim, ou pessoas veem em mim, às vezes não é exatamente né, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, porque hoje nós começamos, eu e meus irmãos, quando a gente começou essa, foi em 1994, são 31 anos em business, trabalhando por conta, 31 anos. E eu posso falar para você que agora, hoje, né, vou falar que um passado muito recente, desse ano ainda, que eu estou me sentindo, que eu estou sentindo que Deus está me preparando para realmente ser um empresário de verdade. Show. Entendeu? Porque às vezes aquilo que eu falei para você, o que é riqueza? O que é ser rico? É subjetivo, é relativo. O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido, né, envolve várias coisas. Né? E hoje, agora, né, eu acredito que Deus está me preparando para ser, né, um empresário de verdade. Show. O que é uma coisa que o Valdir quase nunca fala, mas que as pessoas precisam ouvir? Quase nunca falo, as pessoas precisam ouvir. Olha,
eu quase... às vezes a gente conversa com as pessoas e tal, a gente não menciona a família, como a família é importante, né? A minha esposa, né, ela é uma pessoa, uma peça tão importante na minha vida, que é quase como se fosse um só, entendeu? Quando eu falo de mim, na minha cabeça, e eu sei que muitas vezes a gente não consegue, às vezes a gente fala, a boca fala, mas a boca não fala tudo que está na cabeça. Certo. Então, para mim, assim, se tem algum sucesso, se tem alguma algo nesses aprendizados todos, eu atribuo, né, a pessoa que eu tenho ao meu lado, minha esposa, atribuo também, né, a família em geral, né, que está sempre, né, nos dando apoio naqueles momentos difíceis, né? Tenho muita amizade com os meus irmãos e a gente toma café, a gente está sempre, né, nos eventos que é possível a gente estar junto. Então eu acho assim, eu acho que eu não falo o suficiente o quão importante a família é na minha vida. Uau. Em especial a minha esposa. Família. Porque eu acho que eu não sei, é algo... E eu queria deixar bem claro que ela soubesse que ela é muito importante na minha vida. Aí, câmeras, pegaram essa parte aí. É isso aí. Cara, show. E a pergunta que vem, talvez já foi respondida, mas eu quero pontuá-la aqui. Quem acreditou em você quando ninguém acreditava? Quem acreditou em mim? Bom... Talvez tenha várias pessoas, mas não, quem foi a principal? A principal foi nessa mudança aí. Foi esse amigo, esse arquiteto, que... né, e também, aqui, eu quero tomar o cuidado de assim, eu quero acreditar ele, né, o fato dele ter confiado em mim, mas com a certeza de que era Deus que estava preparando tudo aquilo para mim e que usou ele para que tudo acontecesse. Certo. Entendeu? Porque hoje eu não acredito e isso eu falo de coração, eu não acredito que você, Marlon, pode ser bom suficiente para fazer algo de bom para mim. Se você faz algo de bom é porque Deus está usando você para fazer para mim. Da mesma forma que eu não sou essa pessoa tão boa para fazer algo de bom para você, por mim mesmo. Então, eu tenho assim, esse carinho especial por esse amigo, que né... Qual que é o nome dele? O nome dele é Sid Shlomo. Americano? Americano. Ele nasceu no Brasil, mas ele é americano. Tá por aí? Tá. Ele mora aqui. Então ele me deu esse voto de confiança. Mas tenho certeza que foi Deus que usou ele. Legal. Que Deus tinha algo preparado para mim e usou ele para isso. A gente vai entrando agora numa parte do podcast que começa a ser sobre o hoje, certo? O que te motivou a carregar esse novo projeto, além do script, hoje? O que ele significa para você? Olha, o ano passado eu participei de alguns eventos, né, que teve aqui nos Estados Unidos. Aconteceu em Las Vegas, o primeiro. Eu fui com uma motivação, e aconteceu que me surpreendi. Foi algo assim muito além do esperado, superou as minhas expectativas. Aliás, eu nem tinha expectativa, mas foi muito além. Superou até o que não tinha. Exatamente, foi muito bom. E isso, conheci pessoas, né, fiz amigos lá. Eu não fiz muitos amigos, mesmo porque amigos, né, não são tantos, mas fiz uns bons amigos lá.
e comecei a ter uma visão diferente, né, daquilo que eu fazia. Comecei a entender minhas fraquezas, os meus pontos fracos. Comecei a entender de que a gente precisa estar atualizado, né, que está ficando ultrapassado. Então, mudando a mentalidade de uma maneira geral. E um projeto que eu sempre tive sei lá, poder ajudar alguém. Eu já contei para você, para o teu pai, para outras pessoas, outros amigos, quem me conhece sabe, eu tinha um projeto para minha aposentadoria, entendeu? De ensinar, passar para outras pessoas aquilo que a vida me ensinou, entendeu? Nossa. Esse é um projeto, né? Então, assim, hoje eu vejo, né, com um podcast, da mesma maneira como, né, voltando lá, quando eu comecei a buscar informação de como fazer RUF e tal, e estudar, esse formato aqui, eu vejo que é o melhor formato que a gente pode usar para passar o teu conhecimento para outras pessoas. Então, tá aí, né, além do script, é exatamente isso que significa. O intuito é que a gente não tenha... É um formato sem formato. Exato. Né? Que a gente possa, de repente, alguém... Né, por que você não fala disso? E a gente compartilhar experiência, como faz isso, como fez isso, entendeu? Buscar exatamente aquilo que a vida me ensinou. Massa. O que eu tenho para que vai com o seu slogan, que é não escutar não é só quem fala, é escutar quem viveu. Exatamente. Massa. Essa aqui já foi respondida. Como você quer que as pessoas se sintam ao terminar esse episódio? Olha, assim, se eu puder, né, se é algo que eu pudesse escolher, a gente não escolhe o que as pessoas vai fazer, né? Correto. Se eu pudesse escolher, assim, de coração, honestamente, que as pessoas pudessem sentir, se fosse possível, o que eu sinto, né, hoje, entendendo aquilo que acontece na minha vida hoje. Se eu puder, é difícil de transmitir tudo, mas eu gostaria que as pessoas sentissem que tudo é possível, que você pode ser o que você quer ser. Não pense no dinheiro. Eu vou falar uma coisa que me foi falado. Algo que não vem ao caso, mas eu falei assim, mas não tem dinheiro para isso. A pessoa falou assim, não, você se engana, dinheiro tem muito dinheiro. Sim. Tem muito dinheiro. É você que está com o projeto errado. É você que está com a visão errada. Exato. Dinheiro é o que mais tem. Exato. Então, passe a entender que você tem o teu valor, não importa se você vem de uma família pobre, se você é pobre, onde você está. Se você tem algo valioso, se você tem algo a contribuir, você tem o teu valor. Então, que as pessoas possam sentir que seja quem você seja leal e dê o melhor de si. Então, assim você vai se sentir valorizado, realmente valorizado, porque tem quem dá valor. Sim. Entendeu? É assim que eu me sinto. Eu me sinto valorizado. Massa. Eu me sinto bem, e mais uma vez, né, não querendo ser repetitivo aqui, mais uma vez, Deus acima de tudo. Show. Se você pudesse voltar ao tempo e dizer alguma coisa para o Valdir que chegou aqui no dia 1, vendo do futuro, o que você deixaria para esse Valdir do dia 1? Um conselho? Sim. Quando eu olho para trás, né, eu costumo dizer, quando eu tinha, no ano que eu fiz 18 anos, no Brasil, todo mundo sabe, no ano que você faz 18 anos, você tem que se alistar para o exército, né?
Então, no meu caso, era o tiro de guerra. Era algo que eu não queria fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tentei até o último minuto e implorei pro meu tio ajudar para que não, né, não foi, acabei fazendo. Fazendo, contrariado, não queria fazer de jeito nenhum. Mas, depois de ter feito, não me arrependo de ter feito. Não me arrependo de tudo aquilo que foi difícil, tudo. Eu acho que boa parte dessa vivência lá, com 18 anos, faz parte da resiliência que eu tenho hoje. Entendeu? Então, a mesma coisa, nos dias iniciais, eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Se você falasse assim, ó, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, você tá falando pros cotovelos. Mas hoje, com a visão que eu tenho hoje, lógico, né? Eu tenho aqui o roteiro completo da minha vida até aqui. Hoje eu não mudaria nada. Se você falasse assim, ó, você vai chegar e ser gerente, ao invés de ser dishwasher, eu não mudaria nada. Porque te ensinou, né? Me ensinou. Algo que precisava. E eu costumo falar para as pessoas que tem steps e processos na vida que a gente não deve pular ele. Correto. Entendeu? Então é a mesma coisa, você não deve entrar numa faculdade sem ter uma boa base escolar. Sim. Entendeu? Se você não tem base escolar, você não deve ir para a faculdade. Claro. Entendeu? Mas todo mundo... Você tem que ter. Então, eu não mudaria nada. Então o seu conselho seria, segue o flow? Segue o flow. Segue o flow e tenha... Você, por si próprio, você pode abreviar o processo. Sim. Você pode abreviar. Porque se eu for contar, eu trabalhei como dishwasher 6 meses talvez, busboy talvez mais uns 6 meses, como garçom trabalhei 1 ano e pouco e aí foi. Então eu poderia ter ficado como dishwasher os primeiros 5 anos ou 10 anos, sei lá quanto, poderia ter ficado anos, abreviei o processo. Eu poderia ter ficado como busboy anos, abreviei o processo. Sim. E por aí vai. Então, eu acho que é válido você passar por todos os processos, mas o tempo que você vai ficar em cada um deles só decide. Depende de você. Você decide. Né? Legal. É interessante que o universo, usando um termo não bíblico, ele te dá o que você busca, né? E no caso eu estou me dirigindo a... Se você tem uma visão, é o que a gente está falando agora, e você sempre está em busca dessa visão, cada processo é muito crucial para a próxima fase. Então, às vezes, eu estava tendo uma conversa com um amigo, às vezes o aparente fracasso não é nada mais do que uma chave para o sucesso. E essa é a visão de um empreendedor que você tem que ter. Né? Quando eu fazia vendas, por exemplo, Valdir, eu comecei em vendas antes de começar esse mundo digital. E eu ia de porta em porta para lavar a janela. E tem um amigo meu, Riz, ele não fala português, mas ele me falou certa frase que me marcou bastante. Primeiramente, eu não tinha o dinheiro para investir no material de limpeza. Ele já me cobriu de confiança e falou: Marlon, é o seguinte, se você não fizer o dinheiro desse material, eu pago o dobro no final do dia. Mesmo se a gente sair no zero, eu tiro do meu bolso e te pago. Porque eu tava com medo. E tipo, eu falei, mano, eu não tenho dinheiro, mano. Eu não vou poder fazer esse investimento. E ele falou, eu pago do meu bolso, certo? Mas o que ele me falou foi o seguinte, ele falou, cara, cada não que você recebe te leva mais perto de um sim, né? Então, você entende que o processo é a mesma coisa que você me falou, né? As dificuldades sempre vão existir, mas talvez se a falência daquela companhia de caminhão não tivesse acontecido, algo não seria tão valorizado. O Valdir de hoje talvez seria mais frágil, né? Então achei muito legal que você falou, cara, eu deixaria acontecer, porque me formou, né? Muito bom.
Só para martelar nessa resposta que você já falou algumas vezes, o que significa vencer na vida para você hoje? Vencer na vida é você estar de bem com você mesmo, se sentir realizado. E as realizações vêm de forma diferente, né? E insisto em dizer que sucesso ele é relativo e subjetivo. Então, hoje, para mim, a realização é você estar de bem com você mesmo e gostar do que faz. Goste do que faz. E você vai ser bom naquilo. Seja muito bom, seja melhor que todos. E você tá realizado. 3 palavras que você gostaria que te descrevessem de legado, que você quer deixar. Ah, 3 palavras: lealdade, honestidade e fé. Tenha fé. Show. Tenha fé. Entrando no bloco finalizador desse podcast, que tem sido muito bom para vocês acompanhando aqui o Além do Script. Isso aqui é só um gostinho do que está por vir. Se tivesse alguma coisa que o Valdir de hoje pudesse ouvir do passado, existiria talvez alguma coisa que você fala, cara, talvez no passado aquele cara me falaria isso hoje. Isso seria bom para mim ouvir. Ele falaria assim: tome um golinho de água antes de você falar e durma para tomar decisão no outro dia. Vou deixar do jeito que ficou muito bem falado. E agora a gente vai entrar na última parte desse bloco, que é uma palavra ou uma pequena frase vale para a resposta dessas próximas 7 perguntas rápidas. Um medo. Agulha. Tirar sangue. Um valor que você não negocia. Lealdade. Um sonho que ainda falta. Um sonho que ainda me falta. Olha. Difícil, hein? Pode pular? Vamos pular então. Voltamos Um lugar que te representa. O lugar que me representa é o lugar onde eu tô. Uma memória que te moldou. Uma memória que me moldou foi quando eu deixei o Brasil, que eu olhei para trás, né? E aquela visão do que ficou para trás, aquilo ali me deu base para me ter certeza daquilo que eu queria. Um erro que te ensinou. Vários erros me ensinaram, mas o erro que me ensina até hoje é você tomar uma decisão muito rápido. Não tome decisão rápida, como eu falei antes. Durma, pense e decide amanhã. Uma música que te marcou. Música, são várias, são tantas. Aquela do Milton Nascimento lá, eu não sei o nome, mas é o Coração de Estudante, né? Ah, ok. Eu não conheço. Eu não sei o nome, mas Ela te marcou, a letra? A letra é muito bonita, pra eu gosto muito. Quem gosta dessa música aí, o Valdirzão também. E pra terminar, uma palavra que define o Valdir de hoje. Resiliente. Eu sou resiliente. Muito bem, esse foi o nosso primeiro episódio com o Valdir Correia, o seu futuro host. Foi um prazer imenso te entrevistar aqui e já passando a tocha para você aqui nos próximos episódios. E a história do Valdir é uma daquelas que podia ser filme, mas hoje foi podcast. Tem muito mais ainda. Nos sigam nas redes sociais. Obrigado por ter
nos escutado aqui. Estamos aí, esperamos que né, daqui para frente Sim. seja só que a bola role para frente. Né? Que a bola role para frente. Sigam a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, YouTube e TikTok. Acompanhem lá, vão ter os nossos cortes, o Valdirzão vai estar aparecendo lá, vamos estar tendo anúncios para você ficar ligado no Além do Script.